Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Vitrine para artesãos. São José inaugura quiosques na Orla do Banhado, destinados à venda de artesanatos. O local deve receber também Conselho Municipal de Turismo. E tem mudança na grade da TV Câmara. Com o final da temporada de videoaulas, vai começar um novo projeto voltado para estudantes, o Tô de Férias. Fim de ano com dinheiro no bolso, ceias e pratos especiais para o Natal se tornam oportunidades para ter uma renda extra nessa época do ano. Gastos na ponta do lápis. Saiba como usar bem o 13º salário para não se enrolar com as contas já conhecidas que chegam no início do ano. E confira ainda os assuntos principais abordados na sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Seja bem-vindo, Semana Legislativa está no ar. Confira agora os destaques da sessão da última quinta-feira. Na 85ª sessão do ano foram aprovados 12 projetos. Entre eles, com 3 votos contrários, um de lei complementar que autoriza a prorrogação dos contratos de concessão do transporte coletivo até 21 de outubro de 2022, ou na data de início da operação do novo sistema. Ao encaminhar a proposta, a Prefeitura alega que a prorrogação é necessária em razão da proximidade do encerramento da vigência dos contratos, com vencimento em 21 de fevereiro de 2021. A licitação encontra-se suspensa em decorrência de decisões do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Caso a licitação não seja concluída até 21 de outubro de 2022, por conta de decisões do Judiciário ou do TCE, os contratos de todos os lotes de serviço poderão ser prorrogados a partir daquela data. Aprovado também de autoria do vereador Sérgio Camargo, projeto que estabelece o prazo de 30 dias para a rede pública de saúde do município disponibilizar os exames necessários para diagnóstico caso haja suspeita de câncer, desde que seja mediante solicitação fundamentada do médico responsável. De autoria do Poder Executivo, foi aprovada a proposta que permite o uso de um terreno de domínio público municipal localizado no Parque Novo Horizonte pela Sabesp, onde será implantado um poço tubular profundo. Outros projetos aprovados concedem honrarias e denominam vias e espaços públicos da cidade. Os projetos incluídos na pauta que não foram votados por estarem em prazo de parecer nas comissões devem compor a pauta da 4ª e 5ª sessões extraordinárias, convocadas para o dia 28 de dezembro, quando serão realizadas 3 sessões extraordinárias a partir das 10 horas da manhã. Ainda durante a sessão, 6 processos foram lidos e começam a tramitar. Na tribuna, os vereadores Ciborgue e Wagner Balieiro relembraram ações de seus mandatos. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E o artesanato joseense tem um novo local. Nesta semana foram inaugurados 2 quiosques na Orla do Banhado para a venda de artigos criados por artesãos de São José. Outros 2 quiosques estão sendo finalizados e devem também receber Conselho Municipal de Turismo. Veja os detalhes na reportagem. As bonequinhas de pano feitas por Dona Ana passaram de um simples hobby para uma fonte de renda há 17 anos. Bancária aposentada, ela se dedica agora ao artesanato, criando também máscaras e carteiras com tecidos. E todos esses itens feitos por ela estão expostos agora em um dos quiosques, na Orla do Banhado, no centro de São José, que foram destinados para os artesãos venderem suas obras. Com o cancelamento de várias feiras de artesanato devido à pandemia da Covid-19, o local se tornou uma grande vitrine para estes artistas. A gente distribui cartões, para as pessoas conhecerem. Aqui acaba sendo uma vitrine mesmo para o trabalho da gente, A gente divulga aqui e depois as pessoas entram em contato, pegam encomendas. Além dela, outros 19 artesãos da cidade foram selecionados por meio de um edital para expor e vender suas obras nos quiosques. Eles se revezarão durante o funcionamento dos quiosques, que acontece de quarta a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 às 2 da tarde.
Para o próximo ano, será estudada a possibilidade de estender os dias de funcionamento e também aumentar o número de artesãos para expor suas obras. Hoje nós temos 20 artesãos, autorizados a fazer suas exposições nesse local em escala de rodízio e revezamento. Então, por dia, nós teremos no máximo 3 artesãos por quiosque. Além desses locais para exposição do artesanato local, outros 2 quiosques estão sendo preparados para receber um centro de informações turísticas da cidade, o Conselho Municipal de Turismo, além da SUTACO, a Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas comunidades do estado de São Paulo. Para o ano de 2021, nós pretendemos reabrir o edital de chamamento, até para que tenhamos mais artesãos interessados e também, quem sabe, uma lista de espera, para que esse espaço seja realmente ocupado de forma permanente. Então nós faremos atendimento ao artesão e atendimento ao turista e também aos joseenses que queiram saber um pouco mais aqui da cidade, sobre os atrativos turísticos da nossa cidade. Para Alex, que faz parte da 3ª geração de artesãos da família, a inauguração dos quiosques foi considerado um presente de Natal antecipado. A maioria dos artesãos eles trabalham em casa, então ele precisa de um local onde possa ter o contato com seus clientes, que possa apresentar o trabalho, um ponto de referência. A gente teve um ano aí difícil, as feiras diminuíram, Em outros anos, essa época a gente estaria fazendo feira todos os dias já. Mas como a gente ficou limitado esse ano por causa da pandemia, esse espaço aqui pra gente está sendo um presente de Natal, A gente está tendo aqui uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E no próximo bloco você acompanha os destaques da sessão de terça e também vai ver como foi o balanço das videoaulas na TV Câmara e as novidades que estão por vir. O Semana Legislativa está de volta. Fique agora com o resumo que preparamos para você, apresentando os destaques da sessão da última terça-feira. Na 84ª sessão do ano, foi informada a conclusão dos trabalhos realizados por 2 comissões especiais de inquérito que estavam em andamento na Câmara para investigar supostas irregularidades em contratos e serviços prestados nas áreas de educação e administração entre os anos de 2013 e 2016. Por meio de um requerimento, a comissão investigou a emissão e revogação de alvará de construção de uma usina incineradora de resíduos industriais por uma empresa na área da construção. Investigada também a contratação de escritório advocatício para atuar na ação judicial proposta pela companhia em questão. O relatório final foi aprovado pelos membros da SEI, vereadores Sérgio Camargo, José Dimas e Maninho 100%, com exceção da vereadora Juliana Fraga. Outro requerimento instituiu a SEI, que investigou eventuais irregularidades na aquisição e uso de notebooks, tablets, lousa interativa, Wi-Fi e carteiras escolares, que possam ter causado danos ao erário de 2013 a 2016. O documento foi aprovado com 3 votos favoráveis, dados pelos vereadores Marcão da Academia, Juvenil Silvério e Walter Hayashi. A vereadora Amélia Naomi votou contra e apresentou o relatório à parte, que recebeu o apoio do vereador Zé Luiz. Os relatórios completos das 6 foram entregues ao presidente da Câmara e serão encaminhados ao Ministério Público para apreciação e possível apuração de irregularidades. Ainda na sessão, os vereadores aprovaram 5 documentos da pauta, entre eles 3 requerimentos e 2 atas de sessões anteriores. Outras 62 indicações, para leitura e ciência, solicitam à Prefeitura a execução de serviços de melhorias em diversas regiões da cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Com a pandemia do novo coronavírus, as aulas deixaram de ser presenciais nas escolas e passaram a ser pela internet e também por meio da tela da TV Câmara. E durante as férias, as atividades voltadas para os estudantes da rede municipal de ensino continuam por aqui. Veja os detalhes na reportagem. Com a pandemia do novo coronavírus, as escolas ficaram assim, todas vazias.
Desde março, as aulas estão sendo ministradas de maneira remota, seja pela internet ou com lições retiradas pelos alunos nas instituições de ensino. Um outro formato de transmissão de conteúdo foi feito por meio da TV Câmara, que gravou e transmitiu aulas em um acordo firmado com a Secretaria Municipal de Educação e Cidadania, o que significou um novo desafio para os professores. Foi um grande desafio inicialmente, porque a gente tinha que repensar as nossas atividades de sala de aula de uma maneira que ela ficasse comunicativa e conseguisse atingir, né, todas as famílias, levando em consideração todas as necessidades, todas as peculiaridades que cada família tem na sua residência. Então a gente pensou no principal da educação infantil, que era aprender através das experiências, das brincadeiras, das interações, e aí a gente foi pensar em como adaptar essas propostas para levar para as famílias. E aí o apoio do pessoal da Secretaria de Educação, dos supervisores, dos nossos coordenadores, fez toda a diferença para que a gente conseguisse fazer essas adaptações para estar passando isso para as famílias. Eu tive muita dificuldade no começo, porém é algo que foi muito positivo. Por quê? Porque quando o aluno vê o professor dele na TV ou no YouTube, que seja, é diferente. Não é um youtuber, é uma pessoa que ele convive no dia a dia. Então, foi muito positivo, cara. Em 5 meses, foram gravados aproximadamente 250 vídeos educacionais de diferentes disciplinas do ensino fundamental e educação infantil. Para Yasmin, estudante do 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Silvana Maria Ribeiro de Almeida, as videoaulas complementaram o conteúdo passado por meio do portal LED, da Secretaria de Educação e Cidadania. A gente não tinha aquele contato com o professor para a gente poder entender a matéria. Então, com as aulas online e também com as aulas da TV Câmara, ficou tudo mais explícito, melhor para a gente. Muitos amigos meus falavam, eu vi uma aula incrível, tirou todas as minhas dúvidas. A minha amiga mesmo, ela tem muita dúvida em matemática. Aí ela assistia as aulas e ficava, nossa, Yasmin, sanou todas as minhas dúvidas. E é bom assim a gente ter contato com outros professores também. Para a secretária de Educação de São José dos Campos, as gravações das videoaulas foram importantes não só para os alunos, quanto também para os professores que precisaram se reinventar para passar o conteúdo. E eu tenho certeza que esse trabalho vai ficar para sempre. E o mais importante disso, nós vimos como os nossos professores se reinventaram de uma forma em que hoje nós sabemos que aquilo que eles quiserem fazer para mudar a forma de chegar à aula aos nossos alunos, eles conseguem. Eles fizeram a diferença para os seus alunos. E com o fim do ano letivo, a grade de programação da TV Câmara sofrerá uma pequena alteração em janeiro, mas a parceria com a Secretaria de Educação continua. Saem as aulas e entra o Tô de Férias, que vai trazer diversas atividades para os alunos. E nós não vamos deixar os nossos alunos sem atividades. Atividades diferentes, em que os nossos alunos vão poder participar do Tô de Férias, mas através de atividades lúdicas, de contação de histórias, da parte esportiva, de criações científicas. Isso tudo vai chegar aos nossos alunos no mês de janeiro, a partir do dia 4 de janeiro. Para os professores que participaram do projeto, também fica um ensinamento que deve ser levado para os próximos anos letivos. E a pandemia trouxe para a gente meio que na marra uma revolução da educação, porque a gente também, nenhum de nós professores se via nessa situação de câmera, tudo isso foi muito novo para a gente, mas trouxe um aprendizado, uma carga, né, um peso novo que tende a vir para ficar, é uma realidade nova para a gente. Mesmo passando essa situação da pandemia, é difícil a gente não imaginar aplicando essas coisas que a gente aprendeu agora continuamente aí na nossa carreira, né? A TV Câmara foi um elo de ligação, né? E de extrema importância, né? E não só do professor com o aluno, mas também para os nossos colegas de profissão, né? Que puderam observar, nossa, ele gravou a aula, ficou legal, não ficou legal, eu também vou gravar, enfim. E
o principal foi justamente essa proximidade numa situação que nós vivimos de pandemia. E no próximo bloco você vai ver dicas de como fazer uma renda extra no Natal e também um planejamento financeiro, já pensando em 2021. A gente volta já. Estamos de volta e o último bloco do Semana Legislativa será destinado aos assuntos financeiros. Na matéria a seguir, você vai ver como o Natal pode ser uma grande oportunidade para quem quer ganhar um dinheirinho a mais e reforçar o orçamento nesta pandemia. Veja. Com a proximidade do Natal, o chefe Alexandre Bertolassi tem trabalho dobrado. Com mais de 10 anos de carreira trabalhando em restaurantes, ele passou os últimos 4 anos preparando também ceias de Natal e agora se prepara para mais uma maratona de final de ano. Os cardápios são variados e a ceia preparada por ele custa entre R$ 40 e R$ 50 por pessoa. O chefe explica que as refeições feitas para as festas ajudam a reforçar o caixa. A gente precisou se reinventar nesse período. Na verdade, não foi a gente que se reinventou, todo o mercado se reinventou. A gente, graças a Deus, teve um faturamento que foi estável. A gente até cresceu, né, vamos dizer desse modo, porque a gente fez outros tipos de serviço. Então a gente entrou com delivery, entrou com todas as coisas. E é claro, com a venda das ceias de Natal, né, que já tá, para você ter uma noção, eu tenho mais de 30 já pedidas para o final do ano. Vou fazer até limitado, não vou passar de 100 ceias, né? Mas a ideia é aumentar o nosso faturamento e a gente vai conseguir isso, creio que facilmente, só pela demanda de pedidos que já foram feitos. O Natal será uma oportunidade para fazer uma renda extra também para a Suzana. Ela trabalhava como esteticista até abril deste ano, quando perdeu o emprego devido à pandemia e desde então começou a fazer donuts com a ajuda do namorado. E para este final de ano, além das rosquinhas especiais com temáticas natalinas, ela também vai passar a fazer chocotones recheados, tudo para garantir um lucro neste período de festas. Eu acredito que por essa primeira semana que a gente lançou, a gente já teve alguns pedidos e ainda tem, né, sempre os atrasados que acabam pedindo uma semana antes e tudo mais. Eu acho que o pedido está bem maior assim do que o de antes, que o pessoal sempre pede na semana, mas eles pedem para comer agora e tudo mais. Então, no Natal, o pessoal já está pedindo antes e a gente já está vendo esse retorno. Para esta consultora do Sebrae, é justamente neste período de festas de Natal e Ano Novo que muitas pessoas tentam ganhar um dinheiro extra, mesmo tendo um emprego formal, já que a procura por serviços, principalmente no ramo de alimentos, é alta. E para que o resultado seja satisfatório, uma das dicas é ter foco e entender qual a demanda do mercado. O importante é que esse empreendedor reflita basicamente, para ele começar um plano de ação, que ele pense o que ele quer fazer e vender e para quem. E que ele consiga fazer esse encaixe, né? Porque dependendo do que vamos fazer, vamos atender a um determinado público-alvo e vice-versa. Se eu quero atender a determinado público-alvo, esse público-alvo consome produtos e serviços de determinado tipo. Então, tentar entender o que e para quem. E a partir daí traçar um plano de ação daqui até janeiro, né, do que será buscado, do que será vendido. Tatiana explica que os atendimentos no Sebrae triplicaram durante a pandemia e a orientação geral é que o empreendedor trace um plano de ação e regularize a situação para sair da informalidade. O MEI é a figura mais indicada, né, para quem quer começar, porque ele é uma figura que transita entre a microempresa, que tem um faturamento um pouquinho maior, e as pessoas que estão na informalidade. Então, ele é uma grande política pública para tirar as pessoas da informalidade. O MEI, ele é gratuito, a abertura dele é feita pela internet, no portal do empreendedor.gov.br. A abertura é gratuita. Com o MEI aberto, o empreendedor pode, inclusive, emitir nota fiscal para os clientes que pedirem, né? Ele hoje já abre a sua empresa e já está dispensado dos alvarás,
Então, é importante ele consultar a prefeitura com relação aos requisitos para exercer a sua atividade. Não precisa de contabilidade formal, então o MEI não precisa ter contador. E ele pode ter até um funcionário para apoiá-lo aí no desenvolvimento das suas atividades, com uma tributação fixa bem baixa, que gira em torno de R$ 55 por mês, dependendo da atividade dele, e é uma figura empresarial que atinge quase todas as atividades do mercado, indústria, comércio e serviço. E para o próximo ano, a tendência é que a procura pela renda extra no Natal seja maior, devido aos aprendizados adquiridos durante a crise causada pela pandemia. A gente quer continuar, mesmo que a gente arranje um emprego no ano que vem e tudo mais, mas a gente quer continuar pelo menos para ter uma renda extra durante o ano, assim, também, para ajudar nos nossos planos, né, que a gente tem vários também. A gente tem novas ideias, a gente tem novas propostas de negócios, a gente sabe nesse período o que erramos, o que poderia ser melhorado. Tivemos tempo para poder se acertar, então assim, a probabilidade para o ano que vem são realmente muito boas, né? Pelo menos as intenções vão ser, pode ter certeza disso. E para quem receber uma renda extra nesse final de ano ou até mesmo o 13º salário, é preciso se preocupar com a organização financeira, já pensando nos boletos que vão chegar no início de 2021. A reportagem a seguir traz dicas de como se planejar e começar o ano sem sustos. Confira. Você sabia que o planejamento financeiro pessoal é apontado como a ferramenta de maior importância para alcançar objetivos? Ele ajuda a organizar metas, quitar dívidas, pagar contas em dia ou multiplicar seu patrimônio. A maioria das famílias fala pouco sobre dinheiro e orçamento e tocam no assunto somente quando os problemas aparecem. Este ano, com a crise econômica provocada pela pandemia, muitas pessoas se perderam nas finanças. Nós conversamos com um economista para saber como é possível tentar se recuperar dessa situação. Muitas das pessoas elas acabaram levando uma surpresa e por conta de não terem as finanças organizadas. É claro que o que aconteceu com o coronavírus pegou o mundo inteiro de surpresa, mas muitas das pessoas já tinham uma reserva para emergências. Então, utilizaram essa reserva para emergências nessa situação que era emergencial. Então, para elas, o problema do coronavírus, essa pandemia que a gente teve agora, causou muito menos impacto para a pessoa que vivia com aquela renda e dependia daquela renda para tudo. Então, a dica que a gente geralmente dá, nós que trabalhamos na área de investimento, assessoria, planejamento financeiro, é para que a pessoa separe parte da renda dela para casos e situações onde ela vai precisar de maneira emergencial. Não é somente no caso do coronavírus. Às vezes a pessoa pode sofrer um problema de saúde, pode sofrer um acidente e pode necessitar desse dinheiro. Então é para isso que existe a reserva de emergência. Em época de fim de ano, muitas pessoas recebem o 13º. O valor pode ajudar a organizar as contas ou contribuir para a conquista de um novo projeto. Mas você sabe qual é a melhor maneira de utilizar este recurso? O 13º, ele faz parte do salário do trabalhador. Não é um bônus que o trabalhador ganha por ter trabalhado muito bem durante o ano inteiro, mas ele é retirado mensalmente de uma parcela do salário dele. Então a pessoa, quando ela recebe o 13º, tem que pensar dessa mesma forma. A melhor maneira da pessoa estar utilizando esse 13º é pagando as contas que ela tem. Geralmente no começo do outro ano vigente, ela tem algumas contas que ela consegue utilizar e fazer o pagamento de maneira à vista usando o 13º. Assim ela não precisa, aliás, ficar alavancada e começar o ano endividada. Quando falamos em planejamento financeiro, é importante que fique claro que ele não é feito ocasionalmente, mas deve fazer parte da rotina e auxiliar a tomar decisões em longo prazo. Quando um ano termina, é comum o desejo de separar uma quantia para roupas novas, presentes e viagens. No entanto, é importante priorizar dívidas já feitas e reservar um valor para os gastos fixos de início de ano, como IPVA, IPTU, matrícula e material escolar, por exemplo. Nós estamos terminando 2020 e se você quer começar um ano novo organizando e planejando as finanças, confira as dicas a seguir. Esse problema do coronavírus, esse vírus, essa pandemia, ele forçou com que muitas famílias atentassem a questão
do financiamento, a questão dos juros, a questão de aprender mesmo como é que funciona a educação financeira básica. Então, uma das dicas que eu estou dando agora para a maioria das famílias que têm me procurado é se atentar, ensinar aos filhos, dar exemplo aos filhos de como é que funciona a educação financeira dentro de casa, se atentar para a taxa de juros, aproveitar esse momento que as pessoas estão em casa agora e disponibilizam de diversos materiais de educação financeira e estudar, porque essa situação agora ela é muito pontual, nunca aconteceu antes na história, mas isso não garante que futuramente não possa vir a acontecer. A gente torce para que isso não aconteça mais, mas que as pessoas, se houver uma situação parecida, que elas estejam preparadas para isso. E esse foi o último Semana Legislativa de 2020. Agradecemos a sua companhia durante todo esse ano. Desejamos a você um Feliz Natal. E lembramos que a partir desse sábado teremos vídeos com a apresentação dos vereadores eleitos para a próxima legislatura. Até 2021.